Boa tarde, meu amado, minha amada do Pai, escolhido, escolhida de Deus, separado e vocacionado para fazer parte de um grande e que não pode jamais ser interrompido e frustrado. Já dizia Jó por meio das suas célebres palavras, após a passar pelo momento de provação intensa. E compreender, no meio de todo esse cenário que desencadeou as inúmeras provações, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus planejou, meu amado, minha amada do Pai, propósitos para cada um de nós. Ele estabeleceu. A palavra de Deus nos fala por meio do salmista Davi que tudo o que Deus quis fazer, Ele fez do jeito que Ele quis fazer. Céu, terra e mar, abismo, planície. Criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, a coroa da sua criação, e fez auditoria de tudo aquilo que Ele fez, chegando à conclusão que tudo que fez foi verdadeiramente bom. Então é importante você entender isso, que os propósitos de Deus, esses propósitos, sim, esses, são mais altos do que os nossos propósitos e planos, assim como os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Bem, meu amado, minha amada do Pai, hoje nós vamos ter um estudo que vai falar sobre esta realidade, que faz parte da nossa vivência, da nossa caminhada no dia a dia, que não é apenas permeada de vitórias, de conquistas, mas também tem o gosto amargo de algumas derrotas, que até você pode não ter conseguido ainda, no decorrer da sua caminhada, digerir esse gosto amargo, mas e que é uma realidade. Nossa vida é feita de vitórias e também de derrotas. Isso, coisas antagônicas, sim, mas reais. E cada um de nós temos experiência disso. Por isso está entrando no ar, a partir de agora, o nosso encontro semanal, com horário alternativo aos sábados às 16 horas. E aí eu quero aproveitar o ensejo, a oportunidade, que também faz parte do plano de Deus, estarmos aqui reunidos neste horário, nesta tarde, com você participando e podendo contribuir de uma forma tão importante na vida de alguém, através da divulgação, isso, através de você pegar a sua rede de amigos agora, nesse exato momento, e começar a compartilhar, começar a divulgar, começar a mandar o aviãozinho e começar a identificar na sua rede que alguma coisa está acontecendo aqui no Instagram do Gessel trazendo a arca. E olha, glórias a Deus por isso. Já temos a presença da Dani, que está conosco aqui. Isso, juntos, Dani. Vamos multiplicar essa voz, vamos multiplicar a palavra que sai da nossa boca, a fim de que venha alcançar tantos quanto o Senhor permitir. Então nós estamos aqui já esperando os nossos amigos entrar, estamos esperando aqui o momento, o momento de começarmos aqui a compartilhar, a dividir, você com a sua Bíblia, você com a palavra de Deus, a palavra do Pai, a palavra inspiradora, e que tem sido o tema da nossa EBD também. Amanhã vamos ter mais uma aula, que o tema justamente o tema sendo apresentado é sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Sagrada Escritura, a igreja a Bíblia como palavra inerrante. Então, glórias a Deus por isso, inspirada por Deus que nos alcançou. Então, vamos juntos? Você já está aí, já está se conectando. O Instagram já está lá comunicando que está havendo algo importante aqui. Algo está acontecendo lá no Instagram do Gessel trazendo a arca. Mas quero convidar você a participar conosco. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus, porque é importante entendermos que todo estudo, tem um professor. Esse professor, ele na maioria das vezes precisa ser
convidado, né? Ele precisa encontrar espaço, ele precisa encontrar o nosso carinho, o nosso desejo de deixar, na maioria das vezes, a nossa vontade, sucumbir às vontades do Pai, às vontades do Eterno, porque as vontades do Eterno é a que fazem parte dos seus planos, dos seus propósitos para mim e para a sua vida, de sorte que nós não sabemos como falar, nem que forma falar, mas o Espírito de Deus nos orienta, porque Ele sabe das nossas necessidades, a necessidade da nossa alma, isso, de ser fortalecida, de ser alimentada. Ele sabe das nossas reais condições, Ele que se encontra em todos os lugares nesse exato momento, aqui conosco, aí com você, e por meio dessa rede nos oportunizando esse momento de estarmos juntos, né? Então agradecemos a Deus por ser agraciado, por estar aqui, poder compartilhar com você, meu amado e minha amada. O Pedrinho também está aqui, com toda certeza nos acompanhando com a Dani. Vamos para um momento de oração, um momento de clamor, agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade e juntos orar ao Pai. Bendito Deus e soberano Pai, nós te damos graças e glorificamos o teu santo nome pelo privilégio de estarmos de pé, Pai, e ser enriquecido por tua presença maravilhosa, que se dá de forma natural, Pai, e que se dá de uma forma tão poderosa e tão ampla, que tem nos alcançado, Pai. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, que o teu nome seja exaltado através deste encontro, através desse estudo, e que nós possamos ser edificados, meu Deus, por tua presença e pela inspiração do teu Espírito. Fala aos nossos corações, pois queremos e atentamos, precisamos atentar para ouvir da tua voz e prontamente obedecer. Que assim seja e que os nossos irmãos sejam alcançados nesta tarde com tua palavra edificadora. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Então, um abraço também para minha esposa que acabou de entrar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. À medida do nosso discorrer, à medida da nossa caminhada aqui e da sua interação, da sua participação, gostaria que você pontuasse também comigo o que você considera que seja o verdadeiro significado ou na sua percepção e concepção, né? Vitória. O que significa vitória para você, não é mesmo? Você já deve ter tido algumas vitórias na sua vida e certamente já tem atribuído ao Pai estas vitórias, não é isso? Isso. Então, o que você acha que significa, você tem a concepção sobre a respeito de vitória? Você pode compartilhar conosco aí, pode colocar. Pastor, minha percepção sobre vitória é triunfar, isso, sobrepujar o meu oponente, vencer o meu inimigo. Ou pode ser sucesso, pode ser ganho, pode significar algo na tua vida, um marco na tua vida, um divisor de água na tua vida. Compartilhe conosco a sua percepção a respeito de vitória. O que significa vitória para você? Vamos lá? O nosso estudo hoje ele vai falar justamente sobre esse tema, restituição da vitória. Né? Ah, pastor, restituir isso. Se é restituição, é porque há a iminência de que alguma coisa nós perdemos, né? E o estudo vai nos mostrar isso. Faz parte da série Cartas Pastoral e são estudos sequenciais. Nós tivemos já 2 anteriores e hoje nós vamos falar da restituição da vitória. Falamos da restituição da família, é importante você entender isso, que vai numa crescente até que possamos compreender que existem bases aonde vamos lançar isso, o alicerce das nossas conquistas, das nossas caminhadas. Então vamos lá. Hoje o título é Restituição da Vitória, e ela já vem com a base justamente do texto áureo, nos mostrando a respeito de um propósito, vitória e propósito. É interessante, né? Eu vejo em vitória algumas perspectivas. Primeira perspectiva que eu vejo é que nós não vamos de forma alguma vencer tudo, não é? Não vamos ter todas as vitórias, por mais que queiramos, nós não vamos conquistar todas as vitórias. É preciso entender também que a vitória, às vezes, ela esconde por trás algumas das nossas fragilidades.
necessidades que precisamos trabalhar, que precisamos tratar e que muitas das vezes nós não paramos para nos orientar a respeito delas, justamente porque estamos num período de vitórias e vencendo acreditamos que tudo vai bem, que nada precisa ser mudado e alterado. Então a vitória pode esconder também nossas fragilidades, nossas fraquezas. É importante entender. Outra coisa, vitória, ela pode significar num plano subjetivo, individualizado, uma vitória que pode significar para mim algo marcante. Mas as vitórias, na verdade, todas as vitórias, todas as nossas conquistas, elas carregam juntamente com ela um grupo de outras pessoas que acabam nos apoiando de forma direta ou indiretamente, de sorte que a vitória ela não pode ser considerada apenas minha, não é mesmo? E uma terceira percepção. O ser humano, como ser social, ele tem necessidade de compartilhar essa vitória e de vencer justamente muitos desafios no meio da sociedade que ele vive, não é? De sorte que o que adianta uma vitória se eu não tiver com quem comemorar, se eu não tiver com quem compartilhar? Então há essa necessidade do compartilhar as nossas vitórias. Como exemplo, os nossos testemunhos, né? Testemunho de conquista, do agir de Deus. Como é bom você testemunhar, você compartilhar, você dividir, não é? Como é maravilhoso essas vitórias ser compartilhadas através de testemunhos e se alcançar outras pessoas que ajudam a alimentar a fé de alguém que está passando por uma enorme dificuldade. Tiago, um abraço, meu amado. Esteja conosco aí. Isso, que o Senhor te abençoe. Vamos juntos nesta caminhada, vamos juntos aqui absorver aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja nos instruir, não é mesmo? Aproveitar esse momento. Então, o propósito desse estudo é destacar, entender que a vontade de Deus é que vençamos sempre. Entenda, de acordo com o seu propósito, vitória e propósito, guarde isso. Todos desafios que nós enfrentamos. Porém, percebemos que nem sempre experimentamos a vitória. E quando menos esperamos, sentimos aquilo que eu falei lá atrás, o gosto amargo da derrota. Aí, depois do gosto amargo da derrota, nós somos acometidos do sentimento desamparado. Aí depois vem a frustração. Por quê? Vem os porquês. Por que não consegui? Porque se na minha percepção ou na minha concepção eu concebi a ideia de que eu fiz exatamente o que deveria ter feito, tudo certinho, mas vem a frustração e acabamos ficando decepcionados com tudo e com todos, até desejosos de parar realmente. Primeiro sentimento que vem, vou parar com isso, né? E isso acaba nos influenciando de tal forma que acabamos até também culpando a Deus por nossos fracassos, por nossas derrotas. Isso é o que mais tem acontecido. Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que eu? Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que eu não tive sucesso? Eu não tive êxito, não é mesmo? E acabamos, de certa forma, tentando transferir essa realidade. Quem sabe essa derrota serve para nos mostrar o quanto precisamos trabalhar esse lado da nossa vida. Mas vamos seguir? Nós descobriremos por que conseguimos vencer em determinados momentos e que fatores podem nos conduzir à derrota, além de reverter a derrota em vitória. Então, esse estudo vai se dividir em 3 partes. A primeira é, vamos descobrir que nós não vencemos em todos os momentos e que existem alguns momentos que nós vamos sentir o gosto amargo da derrota, né? Como é bom cantar, a minha vitória tem sabor de mel, não é mesmo? Mas nem sempre isso vai acontecer. Agora vamos entender também que fatores podem nos conduzir à derrota. Então o estudo vai compartilhar conosco essa ideia e nós vamos aí descobrir juntos, falar a respeito desses fatores que podem nos conduzir à derrota. E por terceiro, as condições que a própria palavra me orienta, né? O caminho que eu devo percorrer para reverter a derrota em vitória. Isso pode acontecer, pastor? Isso pode acontecer? Sim. Isso. Você pode transformar aquela derrota em vitória. Você crê nisso? Eu também creio. Glórias a Deus. Se você crê, diga amém, compartilhe. Isso aí. Um abraço, Tiago.
Compartilhe. É importante a gente ir compartilhando, vivenciando, respirando, sentindo, deixando o Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo fique à vontade entre nós, não é mesmo? Que ele venha tomar conta do ambiente, venha nos orientar. O Espírito Santo, meu amado de Deus, minha amada do Pai, ele pode falar ao seu coração aí nesse exato momento. E fazer com que você venha compartilhar conosco algo da parte de Deus que vai nos ajudar na condução desse estudo. Então é importante. Já houve a pergunta aqui: o que você acha que significa vitória na sua vida? Qual é a sua percepção, a sua concepção a respeito de vitória? Compartilhe conosco aí com nossos irmãos. Pode colocar, pode digitar aí, que a gente vai aqui dividindo isso. Vamos lá? O texto básico nosso, você que tem a sua Bíblia, está lá no livro de Josué 6, versículo 20, 24, 27, e no capítulo 7, do versículo 1, versículo 15. É aquele que traz a narrativa, isso, de vitória e de derrota, junto. Com o mesmo personagem. Josué como líder, liderando a Israel em seu processo de conquista da terra prometida, a tão sonhada Canaã, a terra prometida a Abraão e aos seus antepassados, não é mesmo? Então, amado de Deus, amado do Pai, agora é a hora de conquistar a promessa. Agora eles estão diante da promessa. Então, nós vamos ter aqui nessa narrativa o episódio que vai narrar uma vitória e uma derrota, gosto doce e gosto amargo. Estratégia de Deus, estratégia do homem junto também. E os fatores, vamos lá? Vamos ler junto? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, rente com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. Assim era o Senhor com Josué, guarde isso, e corria sua fama por toda a terra. Isso, Raabe vai falar a respeito da fama do Deus de Israel que percorria toda a terra. Mas os filhos de Israel foram o quê? Guarde isso. Foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Então nós temos aqui atos de infidelidade, pois Acã, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra todos os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai. Agora já é um outro episódio, mais à frente, que está junto a Beté-Avém. Na primeira parte nós falamos da vitória de Israel sobre Jericó, esse primeiro momento. Mas houve ali um acontecimento que iria ocasionar a derrota que estaria por vir, uma cidade menor, uma quantidade, um desafio aparentemente menor, e na narrativa nós vamos ter os seguintes destaques. Vamos lá. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, uma cidade menor, a necessidade de um número de soldados também era menor, que está junto a Beté-Avém e ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são povo. Quero que você guarde aqui que lá atrás, na tomada, na conquista e na derribada dos muros de Jericó, Josué e o povo de Israel seguiu uma estratégia de Deus, dada por Deus e orientada por Deus. E agora, desta vez, a estratégia aqui que está sendo adotada ou proposta a Josué é uma estratégia advinda dos espias, que espiaram a terra, estão orientando agora Josué a não enviar um número maior de soldados, para não fadigar o restante do povo. Vamos lá? Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36, e havendo-os perseguido desde a porta de Sabarim, bateram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então veja bem, que eles, seguindo a orientação, enviaram para lá os soldados,
E é o que aconteceu, eles foram derrotados, de sorte que 36, não é isso mesmo? 36 pessoas, 36 homens sucumbiram. 36 vidas foram ceifadas nesse acontecimento. E voltaram amedrontados, derrotados, cabisbaixo. Por quê? Eles eram superiores. A estratégia, aparentemente, para eles conquistar estava correta, não é? Eles achavam que ia sobrepujar aquele povo, mas aconteceu exatamente aquilo que eles não esperavam. Aconteceu a derrota. Então vamos no panorama bíblico para descortinar. Panorama é quando eu dou aqui um apanhado geral, para que você possa entender de forma geral, até que nós vamos pontuar, vamos apresentar ponto a ponto os fatores e aquilo que nós gostaríamos de compartilhar com o irmão. Vamos lá. Propósito o Senhor, claro que todos nós temos sonhos e ficamos felizes quando conseguimos conquistar. Isso. Passou aqui, deixa eu voltar aqui, eu tenho medo de passar aqui, olha lá. Eu sou livre. Isso, Daniane falou, eu sofri isso. É difícil essa definição, pois vejo que em Cristo a vitória tem a ver com os propósitos, a qual cumprimos no Senhor. Exato, o estudo traz esse apontamento, que vitória está associada com propósito e estratégia. Claro que todos nós temos sonhos e ficamos felizes quando conseguimos conquistar. Mas hoje compreendo que vencer não tem a ver com meus sonhos nessa terra. Amém. Falamos também da questão da vitória ser subjetiva, isso. E nem sempre essa vitória de sorte, de ordem subjetiva e individualizada, que tem a ver com nossos sonhos, ela faz parte de um propósito maior, não é? E interessante que você acaba tendo que dividir essa vitória com alguém. Então, ela já nos mostra que as nossas vitórias também, elas têm o propósito de ser compartilhada. Não é só nossa. Além do que, toda vitória, ela traz de forma, ela mostra, ou até ela mascara que por trás da nossa conquista tem várias outras pessoas que foram envolvidas, que contribuíram de forma direta ou indireta. E numa instância maior, a glorificação ao nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então vamos lá. O povo de Israel venceu facilmente a grande cidade de Jericó, na primeira narrativa. Lembre, era uma cidade fortemente protegida naquele tempo. Eles se orgulhavam de ter muros intransponíveis. Ela media aproximadamente 500 metros, meio quilômetro de comprimento, por 1/4 de quilômetro, 250 metros de largura. Seus muros tinham cerca de 10 metros de altura. E eram muros duplos. Tinha o muro externo e tinha o muro interno. O muro externo ele tinha cerca de 2 metros de espessura. Então imagine bem, 2 metros de espessura. Mais alto, eu tenho 1,80, mais alto do que eu. 20 centímetros mais alto que eu. Era a espessura desse muro da parte externa, mas não tinha só ele, tinha um outro muro da parte interna, que ele tinha o dobro da espessura desse muro aqui. Então, 2 muros, fortemente, ela era rodeada, protegida por essa muralha de 10 metros e com muro duplo. Então, vamos lá? Enfim, era uma fortaleza difícil de conquistar até mesmo nos dias de hoje. Agora imagine milhares de anos atrás, se bem que hoje nós temos armas, né, que podem com facilidade derrubar esses muros, colocar o chão. Mas, pensando no tempo deles há milhares de anos atrás, não era bem assim. A dificuldade era muito grande. As armas que eles possuíam eram arcaicas. E não conseguiam, muitas das vezes, transformar aquela muralha em intransponível. Nossa, irmão Marcela Mendes, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, esteja conosco. Vamos juntos compartilhar da boa e agradável palavra do Senhor. Bom, Josué seguiu à risca o que Deus havia lhe revelado, porque tudo foi uma estratégia dada por Deus, orientada por Deus, a forma como eles deveriam proceder, as voltas que eles deveriam dar em torno das muralhas de Jericó, não é? Quando na última eles deviam gritar em alta voz, não é? Com brado, iriam bradar
para que aquelas muralhas viessem ao chão. Então toda a orientação, toda a estratégia veio da parte de Deus. E Josué seguiu à risca. Rodeou a cidade durante 7 dias, uma vez por dia. No 7º dia deveria ser rodeada 7 vezes. Olha, vai aumentando o grau. Veja bem, entenda isso. Na última volta o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Como resultado, as muralhas foram abaixo pelo poder de Deus, através da fé de Josué, e não estava sozinho. Todo o povo que foi com ele, que estava com ele. Então vamos lá. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Na narrativa de Hebreus 11, versículo 30, nós temos esse destaque para esse momento em que Israel obedeceu, seguiu a estratégia de Deus à risca e por meio da fé viu as muralhas cair ao chão e conquistaram aquela cidade. Vamos lá, vamos seguir à frente. Naquele momento todo o povo sentiu alegria, sentiu júbilo. Um homem chamado Acã, infelizmente, foi tentado e cedeu. Então, no meio de júbilo, no meio de alegria, no meio de comemorações de todo aquele povo, havia um homem que ele não se contentou apenas em comemorar, mas ele cedeu à tentação. Na narrativa de Josué 7, versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Então ele viu entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata. Ele viu prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Então ele cobiçou e tomou, simplesmente. Seus olhos viram isso. Veio a cobiça, aquilo que ele viu que tinha valor, como prata, como ouro, como aquela capa, e ele simplesmente aceitou aquela cobiça, deixou o desejo de tomar conta do seu coração. Isso, olha aí a vitória, a questão da vitória individualizada, subjetiva. Ele achou também que aquilo fazia parte de uma vitória pessoal dele, uma conquista pessoal dele. Ele se apossou daquilo que não deveria se apossar, cobiçou e simplesmente tomou. Mas isso teve uma séria consequência. Vamos seguir? Quando Josué foi guerrear contra Ai, uma cidade inexpressiva, então destaque isso, se comparada a Jericó, era bem menor, infinitamente menor, não tinha muralhas como a de Jericó. Então Josué foi guerrear contra essa cidade, mas foi vergonhosamente derrotado, não foi capaz de vencê-los, ficou extremamente envergonhado e veio depois da vergonha a frustração. Josué 7, versículos 5 e 6. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até de tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então ele se envergonhou, rasgou as vestes e se humilhou diante do Senhor, tentando compreender o porquê de não ter vencido aquela batalha que aparentemente para ele seria insignificante, com menos obstáculos que a cidade de Jericó que ele havia vencido. Então, tanto ele como os sacerdotes se humilharam, se prostraram diante de Deus, procurando respostas. Vamos lá. Todos devem ter questionado a Deus. Primeiro, por quê? Aonde foi que nós erramos? Será que existe Deus? Olha só. Porque aonde foi que erramos em uma instância maior? Será que existe Deus? Colocar em dúvida até a respeito da existência de Deus. E olha que já haviam provado uma vitória lá atrás. Então, a vitória em Jericó foi pura sorte, obra do acaso, etc. Depois daquele chororô todo, aquela lamentação, veio a voz do Senhor e disse a eles, Josué 7, versículo 10, levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Então Deus perguntou a ele, primeiro ordenou, levanta-te, por que você está prostrado com o rosto em terra desta forma? Não é? Vamos lá? Eles procuravam os possíveis erros sobre os seus olhos, mas não conseguiram enxergar o que estava escondido na tenda de Acã. Existem realmente coisas, lembra que nós comentamos no começo, na introdução, que às vezes vitórias acabam escondendo nossas fragilidades, falta de habilidade, ou alguma coisa que precisa ser trabalhada e melhorada em alguma área específica da nossa vida. Então, aquilo que os olhos podiam ver, eles buscaram encontrar, mas estavam longe do alcance dos seus olhares. Pois, escondido na tenda de Acã, debaixo do tapete da sala, tudo isso passou desapercebido por todos
o mundo, mas não por Deus. Então passou desapercebido, escondido ali, aquilo que Acã havia tomado, acreditando que seria dele por direito, não é? Mas não estava escondido dos olhos de Deus. Amado, entenda que tudo pode passar em branco aos nossos olhares, mas do olhar de Deus não. É um olhar único e que sonda e esquadrinha os nossos corações. Aleluia! Se está te faltando, se está te sobrando lamento, e você muitas das vezes, como eu também não gosto de lamentar, não é? Saiba que por trás desse lamento pode haver algo que Deus está sondando no seu coração, está vendo na sua vida e que você ainda não tomou a decisão de uma mudança. Vamos seguir à frente? Após a limpeza e a santificação, o Senhor lhes deu a palavra da vitória, conduzindo mais uma vez o seu povo à conquista da terra prometida. Josué 7, versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e diz-lhe, santificai-vos para amanhã. Então, após ele ter se levantado, santificado, não é? Deixado para trás aquele mal, não é? Aquela sobrecarga, ele então leva a palavra do Senhor para santificar também todo o povo, porque amanhã seria dia de vitória. Agora, o primeiro momento, vamos ter dois, primeiro momento de reflexão e compartilhamento. Gostaria de compartilhar com você, você compartilhando com mais alguém e trazendo aqui a sua contribuição. Vamos lá. Existem crentes que colecionam vitórias e derrotas ao longo de suas vidas. Talvez até atribuam a Deus as derrotas que tiveram. Olha que ironia, que coisa irônica, né? Crentes que colecionam vitória e derrota, mas elas acabam atribuindo as derrotas a Deus. Não é? Falando, foi da vontade de Deus. Vamos lá entender isso? Mais para desencargo de consciência do que como verdade, não é? O que aconteceu com Adão no paraíso? Não é? O primeiro momento, a oportunidade que ele teve de se justificar, ele usou. Ele falou, olha, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Então veja bem, por desencargo de consciência culpam a Deus. Mas isso não faz parte da verdade que deveriam assumir. Portanto, Deus foi bem claro com Josué, dizendo-lhe, porque foste forte, que por mais que fossem fortes, sempre seriam derrotados enquanto houvesse pecado no meio deles. Então Deus fala para Josué, por mais que vocês fossem fortes, confiasse no seu braço, nas suas estratégias, na sua supremacia, na condição numérica que era muito maior do que aqueles homens daquela cidade, perderam 36 vidas, foram derrotados, saíram envergonhados, não é? Porque se houver o pecado no meio de vós, a derrota vai estar diretamente associado à iniquidade, ao pecado, à desobediência. Vamos seguir? Josué 7,13. Levanta-te, santifica o povo, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti coisas condenadas. Então, amados, enquanto não passar pelo processo de purificação, de mudança, de retirada daquilo que está desagradando a Deus, a conquista deles não seria total, não seria plena. A história de Josué e a nossa história. Então, pastor, o que tem a ver a história, o exemplo bíblico, o exemplo da narrativa bíblica, o exemplo de Josué com o exemplo da minha vida que eu posso aplicar na minha vida? Sabendo que Deus, ele age conosco de forma pedagógica. Isso, os personagens que aí estão, toda a narrativa no contexto histórico de realizações, tanto as vitórias quanto as conquistas, a estratégia usada, não é? O propósito de Deus agindo, sempre é nos orientar, sempre é nos ensinar, sempre é nos inspirar a respeito da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nossa irmã Val Pedrosa, aquele abraço, esteja conosco aí no decorrer do estudo, que nós vamos ser com toda certeza orientados e edificados na tarde desse dia. Seja bem-vindo. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então, vamos entender a história de Josué. Pastor, o que a história de Josué ela pode atribuir a ensino na minha vida, não é? Que tipo de conexão há entre a história de Josué e a nossa própria história, não é?
ou atualizando isso para a nossa realidade. Vamos lá? Josué estava no início do seu ministério, quem sabe isso está acontecendo com você. Jericó foi sua primeira guerra como líder do povo depois de suceder a Moisés, que não foi uma tarefa fácil, uma tarefa árdua, né? Assumir aquele povo, não é mesmo? E agora estava na sua primeira guerra, no seu primeiro grande desafio. Estava dependendo de Deus, pois Moisés havia morrido e agora ele tinha que dar o seu melhor para conseguir exercer um ministério vitorioso. Então saiba, amados, que ele, como sucessor de Moisés, tinha que dar o seu melhor. E Deus já havia falado com ele, olha, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei. Então, glórias a Deus por isso. Então, Moisés não estava mais ali para ele recorrer. É como o estagiário, né? Quando ele é estagiário, ele até tem o direito de errar e acaba errando, porque ele vai errando e vai aprendendo. Mas a hora que ele passa a ser o profissional, a decisão dele pode ser determinante para algo dar certo ou dar errado. Isso, então amado de Deus, não tem como ele recorrer aos professores, agora ele é o profissional. Então Josué, mesmo no início do seu ministério, com um grande desafio pela frente, ele não tinha mais agora o seu mentor, o seu mestre, não é? Agora não, agora era ele que tinha que tomar decisões. Assim também é conosco, nos dias atuais. No início de cada nova etapa em nossa vida, ficamos totalmente dependendo de Deus, dependente de Deus, não é mesmo? Não é verdade? Quando você olha para um lado à tua volta e não vê quem possa te ajudar, te socorrer, te amparar, quando você vê que tem um grande desafio à sua frente, e você vê como Jericó tinha muralhas quase que intransponíveis, porque elas foram jogadas ao chão por Deus e por meio da fé do povo que creu e que obedeceu, assim são a nossa caminhada no dia a dia. Quantas vezes estamos vivendo situações que nós acreditamos, amado, que não tem outra forma de recorrer a não ser depender de Deus. Isso pode estar acontecendo com você, não é mesmo? Você pode estar passando por esse momento, por esse processo, amado de Deus. Amém? Vamos continuar. Estamos sensíveis à sua voz, nos emocionamos com facilidade. Então, sensível à voz de Deus, nós ficamos num momento como esse e nos emocionamos com uma certa facilidade. Uma simples oração de gratidão pelos alimentos pode desencadear um momento de júbilo e adoração a Deus, não é mesmo? Quando você está vivendo um momento como esse, e que você vê o agir de Deus na tua vida, uma simples oração de agradecimento vai acabar desencadeando um momento também de louvor, de adoração, de glorificação, de reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Viver essa fase é uma das melhores fases da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora vamos lá. Porém, como vimos a lição passada, nos tornamos profissionais da presença do Senhor. O que é profissional? Aquela pessoa que entra numa zona de conforto, não é? Ela já não tem mais nenhuma vontade ou desejo de agradecer, de estabelecer com Deus esse contato, ou de acreditar, depositar, confiar em Deus no momento que está passando. Então ela procura todas as outras fontes, todos os outros caminhos, até se esgotarem todos os seus caminhos, todas as fontes. Depois que se esgota tudo, é que ela vai pensar em se voltar para Deus. Então entenda, achamos que já o conhecemos, que ele é previsível, conseguimos sondar seus atos e até nos arriscamos a dizer o que ele pensa. Então acabamos tirando nossas próprias conclusões, que muitas das vezes são precipitadas, porque a caminho, repito, que o homem parece ser bom, mas o seu fim pode ser de morte. Então entenda isso. Nós já achamos que sabemos da vontade de Deus, já fazemos de Deus tudo previsível, agimos com ele com previsibilidade, não é? E até arriscamos dizer o que Deus pensa a respeito de nós. Quem sabe até afirmamos que é propósito de Deus, e na verdade não é, amados, é propósito do nosso coração. Isso é tão tolice quanto um recém-nascido entender a mente de um pai atarefado. Olha bem a ilustração. É tanta tolice quanto você querer que um recém-nascido venha entender a mente de um pai atarefado na sua vida, em sua casa e no trabalho e na sociedade, com suas preocupações, com suas responsabilidades. Afinal de contas, uma criança está começando a engatear, começando a descobrir, começando a adquirir conhecimento, começando a entender aquele universo
universo à sua volta, então ela não vai poder entender a aflição, a responsabilidade e o compromisso de um chefe de família na condução do lar, na condução da sua casa. Houve um homem chamado Jó, que se enredou pelo mesmo caminho, mas Deus imediatamente mostrou o seu verdadeiro lugar e as suas limitações. Então lembra de Jó, que ele oferecia sacrifício para os seus filhos, que ele aparentemente, ele apresentava-se como um homem fiel a Deus. Então, lembre-se de Jó, meu amado de Deus. Eu estou aqui acionando Não Perturbe, que eu esqueci, e que ele acabou aqui influenciando, né? Causando interferência. Então vamos lá, amados. Então Deus, ele mostrou para Jó o seu verdadeiro lugar e a sua limitação, de sorte que Jó, depois de tudo que passou, ele falou: agora eu bem sei, eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço Deus de ver também. A experiência de Deus, do relacionamento de Deus com Jó, foi melhorada de uma forma extraordinária, mas ele precisou passar por esse processo. Agora vamos para a última parte, os passos para a restituição da vitória. Falamos de derrota, falamos como a derrota nos causa frustração e que o que aconteceu com Josué, que aconteceu nesse episódio de Jericó, provando da vitória e da estratégia de Deus, depois Aia, um desafio menor e provando do gosto amargo da derrota, né? Falamos da consequência de um pecado escondido, de um pecado encoberto, de algo errado que Acã trouxe, maldição que Acã trouxe para o arraial de Israel, não é? Agora nós vamos entender um pouco mais sobre os passos para a restituição da vitória. Você pode dar um brado de vitória, glorificar a Deus, agradecer a Deus por esse momento, o momento chegou. Isso, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá? Josué 7, versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti essas coisas. Então Deus, que tudo vê, revela que há algo no meio daquele povo que estava trazendo para eles, trazendo para eles sérias consequências, e que eles estavam sofrendo as consequências justamente desse algo errado que estava acontecendo no arraial de Deus no meio do seu povo. Então Deus chamando eles para se levantar, se santificar, se purificar, porque enquanto eles não tirarem essas coisas, não corrigirem o erro, eles iam continuar sofrendo essas consequências. Então, primeiro, que o Senhor nos orienta a fazer. Agora, trazendo para a nossa realidade. Se você está prostrado aí, frustrado, porque não obteve a vitória, não obteve êxito, não triunfou, está lamentando, amados, após o lamento e reconhecimento, agora é hora de ouvir a voz do Senhor teu Deus para mim e para a sua vida, pela qual nos inspira. Primeiro, levanta-se. Foi o que o Senhor falou a Israel e a nós outros também, que aqui estamos compartilhando esse estudo. Levanta-se. Deixar-se abater por causa dos fracassos ou experiências que não deram certo é comum ao ser humano. Pastor, simplesmente ele vive mencionando nos seus sermões a respeito do ser humano, que é um ser motivacional. Então ele precisa sempre de algo para se motivar, ele precisa estar motivado para realizar algo, não é mesmo? E muitas das vezes, meu amado de Deus, minha amada do Pai, os fracassos ou as experiências que não deram certo, é comum o ser humano ele se abater, não é mesmo? Ele se enclausurar, ele se entristecer. Agora, o diferencial para o crente é que temos a presença do Espírito Santo, e não é pouca coisa. Glorifique a Deus por essa realidade, por essa promessa que se cumpriu na nossa vida. E além da presença do Espírito de Deus, nós temos a poderosa palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que nos orienta, que tem poder. Isso, glórias a Deus por isso. Aleluia. Que nos recomenda e estimula a nos levantar em meio a essas frustrações. Quantas vezes a palavra de Deus aos profetas, não é, usados por ele: levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Glórias a Deus por isso. Deus te chamando para se levantar, para se colocar numa posição de audição, de ouvir a voz de Deus a meu e a seu respeito. Então vamos lá. Centenas de anos depois, em Jericó, havia um homem cego, agora nos tempos de Jesus. Passados-se centenas de anos, e isso, após esse acontecimento,
Estava ali um homem justamente cego, mendigando à beira da estrada, porque ele vivia de esmola, esmola das pessoas que passavam por ali e lançavam para ele. Quando soube que Jesus passava por ali, ele gritou por socorro. O que ele fez? Ele se levantou, ele determinou. Não, o mestre vai passar por aqui. A fama de Jesus, como a fama do Deus de Israel que havia chegado aos povos, a fama de Jesus chegou aos ouvidos daquele cego de Jericó que estava ali a viver de esmola. Nossa irmã Valéria, um forte abraço, que Deus te abençoe, esteja conosco, vamos nos alimentar da palavra de Deus por meio desse estudo, vamos juntos continuar. Quando ele soube que Jesus passava por ali, ele gritou por socorro. Marcos 10, versículo 49 e 50, nós temos a narrativa. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, glórias a Deus, levanta-te e ele te chama. Oh, aleluia! Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Olha só, aquele cego não olhou mais para a dificuldade, para a sua impossibilidade. Ele, quando ouviu que o seu clamor foi atendido, ele foi motivado de tal forma que ele se levantou. Glórias a Deus, aleluia. Quem sabe está na hora de você se levantar, meu amado, sair desse emaranhado de problemas e de impossibilidades e começar a olhar para a luz de Cristo, que clareia as nossas visões e nos mostra a visão de Deus a meu e a teu respeito. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nunca é demais. Lucas, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Você pode dar um glória a Deus aí, digitar um glória a Deus, glorificar a Deus nesse momento, sentir a presença de Deus agindo em nossa vida nesse momento. Então vamos lá. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto e levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa da miséria, aquela capa do desamparo, aquela capa que até era útil para ele, para aquecer ele nas noites frias, mas que aquela capa podia ser pressuposto da impossibilidade, da incapacidade dele. Que essa capa, meu amado, aleluia, que representava para esse cego algo que podia de certa forma ser lançado fora. Aleluia, meu amado de Deus, meu amado de Pai, fazendo uma analogia, se você tem algo que está te impossibilitando, se você tem algo que está te impedindo que você se levante dessa situação desconfortável, dessa situação de estar prostrado, isso, frustrado, amargurado, meu amado, se você está carregando aí sobre si a capa da amargura, a capa da frustração, a capa do gosto amargo da derrota, é hora de você se levantar ouvindo a voz do Senhor teu Deus, jogar essa capa fora de impossibilidade e crer que o teu Redentor vive e reina. Aleluia, glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Então ele deu um salto com tamanha alegria, ele se levantou e foi ter com Jesus, e segundo a narrativa ele foi curado. Glórias a Deus, ele encontrou Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso Redentor vive e reina, meu amado. Permita que ele entre na tua vida com a provisão, com a providência, com a resposta, com a solução e com a vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Crê no poder dessa palavra? Então glórias a Deus, glorifique a Deus, digite aí glorificação, glorifique a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É hora de se levantar, é hora de se colocar de pé, é hora de expulsar a negatividade, é hora de expulsar os pensamentos negativos de frustração, é hora de expulsar aquela voz que nós ouvimos que fala que nós não podemos, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer. É hora de colocar isso tudo para fora, não é mesmo? Glórias a Deus, aleluia. Vamos seguir, meu amado. Da mesma forma, o primeiro passo para se ter vitória é se levantar em meio à derrota, em meio à dificuldade. Então o primeiro passo é esse: você se levantar. Vai ficar prostrado chorando? Vai ficar prostrado lamentando? Não, passou. Agora é hora de buscar a tua vitória, motivados pela palavra do Senhor e na unção do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o capacitador. É Ele que está agindo na tua vida aí para inflamar o teu coração e te fazer acreditar que é hora de você vencer, meu amado e minha amada do Pai. Segundo passo, primeiro foi levantar-se, não é? Segundo passo, santificar-se, separação, se separar para Deus. Isso, vamos entender um pouco mais.
Levantar é importante. E disse-me, filho do homem, põe-te pé e eu falarei contigo. O Senhor falando ao profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, profeta conhecido como profeta da brecha, que se colocou na brecha, que se colocou para fazer a vontade de Deus. O Senhor falando com ele, levanta-te e eu falarei contigo. Aleluia! Mas não é tudo. Entenda isso. Após se levantar, é preciso se preparar. Isso. A essa preparação nós chamamos de santificação. Então, se eu me levanto, agora eu preciso me preparar. E essa preparação significa santificação, separação para estar com Deus, viver a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Cabe uma explicação simples aqui sobre santificação e salvação. E é interessante porque o pastor Calegari, ele cita aqui o seu pai, por ter citado, por ter referendado esta ilustração, e é interessante, olha só, são várias gerações sendo envolvidas por essa ilustração. Salvação é quando o Senhor nos tira da lama, que significa dizer de pecados e maldições, não é mesmo? Porque o salário do pecado é a morte. Santificação é quando o Senhor tira a lama de nós, ou seja, quando somos salvos, somos tirados do meio da sujeira do mundo. Porém, estamos impregnados dessa sujeira em nossas vidas. Então surge a necessidade do Senhor limpar as nossas vidas. Então entenda, meu amado de Deus, olha que ilustração abençoada, não é? Salvação é quando o Senhor nos tira lá da lama, do meio do pecado, das maldições. Não é mesmo? E santificação é quando o Senhor tira aquele resíduo de sujeira, de lama do mundo, da vida pecaminosa que está agarrado em nós, né? Que precisa de uma purificação. Então vamos lá? Essa santificação é necessária, pois o pecado deixa marcas profundas em nossas vidas. Isso não é uma verdade? Quando olhamos para os sapatos de alguém e logo vemos que identificamos que aquele sapato está sujo de barro, não é? Ou até empoeirado, logo concluímos que ele andou por onde? Andou numa rua sem asfalto, numa rua de lama, de barro. Então não é mesmo? Então assim é a nossa vida diante de Deus, meu amado de Deus. A santificação, ela inicia com uma análise que fazemos de nós mesmos, uma autorreflexão, uma introspecção, isso com a ajuda da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, que sonda os nossos corações e que mesmo, amado de Deus, nós não sabendo como nos expressar diante do Pai, o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis da alma. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, por onde andamos, o que falamos e o que temos feito, meu amado de Deus. Então entenda isso, é uma análise de tudo que você tem falado, por onde você tem andado e o que você tem feito. Por isso que no Antigo Testamento, no processo de santificação, Deus instituía um jejum, isso. No Antigo Testamento, durante esse jejum, as pessoas tinham que abrir mão de coisas corriqueiras, tais como alimentar-se ou banhar-se, coisas que ela fazia no dia a dia, para sobrar tempo para essa reflexão. Então eles tinham que tirar tempo para a reflexão. Eles tinham que se separar para estar com Deus, deixar de ter uma vida corriqueira para tirar um momento de reflexão. Claro que a santificação não é apenas refletir sobre o que fizemos de errado, porém, esse é o princípio. Outras coisas, porém, estão envolvidas, tais como voto que nós fizemos e não cumprimos, posicionamento que nós deveríamos ter tomado e não tomamos, uma série como propósito que nós acreditamos que é de Deus, mas é fruto dos nossos sonhos, como a minha esposa comentou, os nossos próprios planos e projetos de vida, o nosso desejo pessoal, nossa inclinação da carne, não é mesmo, meu amado, que nos leva a acreditar e até achar que é a vontade de Deus para a nossa vida, quando na verdade é a nossa própria vontade. Então vamos lá, é hora de você pensar, de você fazer essa reflexão. E o terceiro passo é despojar-se. Despojar-se é tirar de si, como aquele cego fez, jogou fora a sua capa, não é? Capa da miséria, é a capa da necessidade, a capa do vitimismo, não é mesmo? Ou seja, Deus foi bem claro com Josué: não poderás suster-te diante dos teus inimigos, não poderá vencer, não poderá triunfar os teus inimigos, nem se manter de pé diante dos teus inimigos, enquanto não tirar do meio de ti essas coisas. Josué 7,13. Amado, o diferencial na nossa vida é justamente, meu amado, nos levantar, nos santificar, separar para Deus e nos despojar. Isso, deixar para trás.
Esse é o diferencial da nossa vida. Atrair a atenção de Deus para a nossa vida. Após nos levantarmos e refletirmos sobre o que fizemos e aonde erramos, faz-se necessária uma atitude. Deus deixou bem claro para Josué e para todo o povo, assim como nós outros que estamos compartilhando esse estudo a respeito da essência desta mensagem, que não estará mais com eles enquanto eles não tirarem as coisas condenáveis do meio deles. O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso, não é? Que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, meu amado de Deus. João vai falar, olha, meu amado, filhinhos, olha que palavra abençoada, filhinhos, se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso, mas se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a imundícia. Oh, aleluia, glória a Deus! Então a palavra tem poder e nos inspira a viver essa realidade. É bom ouvirmos a voz de Deus, não é? Quantas vezes você chegou a uma reunião e pediu para que Deus falasse ao seu coração? Ficamos felizes em saber que Deus fala, não é mesmo? Porém, muito mais do que apenas falar. Ele fala para direcionar. Então, ele não só fala, mas ele fala para nos direcionar a respeito daquilo que devemos fazer, que nem sempre é uma tarefa fácil. Ou seja, Josué ficou aliviado ao ouvir a voz de Deus, mas não deve ter sido confortável para ele ouvir o que Deus falou para que ele fizesse. Quantas das vezes isso acontece conosco, né? Eu ouvi a voz de Deus, agora obedecer a voz de Deus é outro caminho que precisa ser trilhado. Nos versículos subsequentes, percebemos que foi necessária uma busca por todo Israel até achar a casa do malfeitor. Percebemos que mesmo ouvindo a voz de Deus, não houve arrependimento ou confissão da parte de Acã. Então olha só, mesmo depois de ouvir a voz de Deus, eles tendo que vasculhar, eles descobriram e chegaram até a casa do malfeitor, que é Acã, mas segundo a narrativa, não houve arrependimento e nem confissão do pecado por parte de Acã. Isso quer dizer o quê? Que ele deixou, ele permitiu que o povo fizesse a busca, a procura, quando ele poderia próprio ter se apresentado e reconhecido o seu erro e ter mudado a história até da sua vida, não é mesmo? Não espere, amado, que as coisas por si só. Não. Após ouvir a voz de Deus, faça como Josué. Não espere as coisas acontecer. Nada é por obra do acaso. Não espere o tempo passar, meu amado. Faça como Josué, após ouvir a voz de Deus. Não descanse enquanto não vê a solução ou encontrar a legalidade para a sua derrota, a sua frustração. Josué 7, versículo 16. Então Josué se levantou ainda de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. Então levantou-se de madrugada e fez chegar a Israel a voz do Senhor Deus, para procurar aonde havia o erro. Deve ter sido trabalhoso, mas foi necessário. Não espere encontrar facilidades ou conforto quando o assunto tem a ver com o pecado que há em nós, principalmente aquele que há em nós, não é mesmo? É mais fácil apontar no outro, mas quando se trata em nós mesmos, não é fácil, amado, você perscrutar o caminho e reconhecer os teus erros. Não sejamos superficiais, mas vamos permitir que Deus trabalhe na profundidade, não só na superfície, não só na sensibilidade, mas no profundo, no oculto, porque segundo o salmista Davi, ele mesmo mencionava em sua oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Glórias a Deus, aleluia. E aí nós vamos chegar ao caminho que nós queríamos chegar antes da frustração, não é? Ou após a frustração. Não é mesmo, amado de Deus? A vitória foi restituída. Josué 8, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Aia. Olha, que te entreguei na tua mão o rei de Aia, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então veja bem, amados, que bom para Josué ouvir estas palavras do Senhor, não é verdade? Palavras que confortam, olha, levanta, porque após todo o processo que fizer,
fizeste, todo o esforço que implementaste, não é? Eu entreguei a cidade de Ai, o rei de Ai, em tuas mãos. Então agora está indo sobre a palavra do Senhor, e o poder da palavra do Senhor muda a nossa sorte. Você crê nisso? Glorifique a Deus aí, aleluia. Que bom foi para Josué ouvir essas palavras do Senhor. Porém, como já vimos, ele teve que ouvir outras palavras primeiro. Existem pessoas que querem ouvir de Deus que elas vão vencer, que a vitória dela é sabor de mel, que é só vitória, que é 100%, que tudo vai dar certo. Vai lá, varão, que a vitória é tua. Vai lá, varoa, que tudo vai dar certo, né? Vai lá, igreja, que a sua vitória tem sabor de mel, não é mesmo? Cantar essa melodia, repetir esse refrão é gostoso demais, não é? Serve até como motivação, não é mesmo, meu amado? Agora entenda que o Senhor está do lado. Existem pessoas que querem ouvir de Deus que elas irão vencer, que o Senhor está sempre do lado delas, que elas não estão só, que elas estão acompanhadas. Existem aqueles até que são retóricos em falar: Deus falou comigo hoje, e ontem, Deus falou comigo também, e depois, Deus falou comigo também. Como se Deus só tivesse a ocupação de falar com ele o tempo todo, em todos os momentos, ou só ele ouvisse a voz de Deus. Josué 7,13. Porém, enquanto não se santificarem para ouvir as palavras de Deus, nada vai acontecer. Deus não vai estar ao nosso lado, meu amado. Deus não vai estar no controle da nossa vida, porque o pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Fomos alcançados pela graça, aquela que muitos consideram graça comum, não é? Aquela graça que nos alcança porque não merecemos ser agraciados por ela, como se estivéssemos na sala de uma casa. Agora há aquela graça da regeneração que nos chama para dentro da casa, né? Para a sala da casa especificamente, aonde é o lugar de visita. E nós não podemos nos contentar em ficar como visitantes desta casa. Nós precisamos avançar para a graça da santificação. A graça da santificação é quando nos tornamos íntimos da casa, quando descobrimos tudo aquilo que tem nos cômodos da casa. Participamos, compartilhamos. Então Deus quer te chamar para uma graça de santificação, aquela graça que te aproxima dele. Isso, que encurta o teu, ou melhora, ou aumenta, ou aprofunda, ou eleva o teu nível de relacionamento com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Forte essa palavra, né? Agora vamos para os desafios e metas desse estudo. Você consegue identificar em algum momento de fracasso em sua vida? Você já consegue identificar algum momento de fracasso na sua vida? Um fracasso como pai, como marido, como trabalhador. Já fracassei como pai, isso. Já fracassei como marido e já fracassei como trabalhador. É verdade, isso. Me lembro que na minha primeira demissão eu saí choroso, cabisbaixo, e depois numa autorreflexão, realmente, eu não fiz aquilo que eu fui orientado a fazer pelo patrão, pelo empregador. Eu fiz aquilo que eu achava que deveria fazer. Só que eu ainda era inexperiente, estava começando. Então eu não podia me autoavaliar como se eu já estivesse pronto, preparado, não é? É aquele empregado que ele entra na empresa, ele entra com todo vapor e vai mexendo e vai fazendo e muitas vezes não para nem para ouvir. E quando é orientado, ele já acha que sabe tudo. Mas na verdade, quando vem a demissão, aí é que ele vai entrar num processo de autorreflexão. Eu não sei tudo, eu preciso aprender muito ainda na minha caminhada. Vamos lá? Então, se você identificou algum momento da sua vida esse fracasso, como pai, como marido, como trabalhador, como mãe, como trabalhadora, isso, ou mesmo para as mulheres, não seja superficial, nem espere a solução por si só. Então não seja superficial a primeira orientação, procure ir mais a fundo, não espere que a solução venha por obra do acaso, porque isso não vai acontecer. Josué ele não ficou à espera da confissão de Acã. Naquele mesmo dia de madrugada, ele despertou todo Israel e conferiu um por um até achar o pecador. Não ficou esperando que as coisas fossem acontecer. Ele arregaçou as mangas e ele, como líder, ele foi em busca da solução. Vamos lá? Conclusão. Isso, chegamos à conclusão. Glórias a Deus. Se esse estudo te edificou, está te edificando, compartilhe na sua rede de amigos. Isso. Compartilhe até que vá alcançar tantos quanto o Senhor permitir.
e coloque aí a sua contribuição. Está te ajudando? Você foi inspirado? Você foi orientado? Você foi advertido? Muito embora nós não gostamos de ser advertido. Falou contigo? Compartilhe conosco, digite aí, oh aleluia. Vamos lá? Conclusão. Se Deus tem falado ao seu coração as primeiras palavras, levanta-te, santifica-te e despoja-te. Não fique triste nem abatido, meu irmão, meu amado, minha amada do Pai. Ele está ansioso para dizer a você, não temas, como disse a Josué, eu entreguei na tua mão a tua vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Aleluia, glórias a Deus. Por mais que sejamos fortes e capazes, sempre seremos fracos enquanto houver pecado em nossa vida. Pecado nos acorrenta. O pecado limita o nosso raio de ação. O pecado é um limitador para o nosso relacionamento com Deus. Então Deus nos chamou para levantar, se santificar, jogar fora o pecado. Deixar para trás o pecado. Isso, e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, por mais que sejamos fortes e capazes, sempre seremos fracos enquanto houver o pecado no meio de nós. Então é hora de ouvir a voz de Deus, seguir nessa direção e vencer, alcançar as vitórias que o Senhor tem para mim e para você e para todo o seu povo, a meu e a teu respeito. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada. Eu queria tirar um momento de oração com você, intercedendo por nossos irmãos e pedindo a Deus, por meio do seu Espírito Santo, que nos ajude a passar por esse processo, para que possamos sair vencedor. A maior vitória, amados, é vencer o pecado. E o que vence o pecado é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus agindo em nós. Aleluia, glórias a Deus. A palavra falou contigo? Você conseguiu captar a mensagem desse estudo? Compartilhe conosco aí, pastor. Tem algo que me chamou a atenção, eu gostaria de dividir, compartilhar. Então digite aí, acrescente aí, que nós vamos compartilhar juntos. Isso, glórias a Deus, aleluia. Então estaremos aqui na nossa tarde de sábado, até que seja liberado, acredito que já está sendo liberado aí, para estarmos juntos, e brevemente estaremos juntos, compartilhando, adorando o grande El Shaddai, o Senhor dos Senhores. Então, se você quer também interceder por alguém em oração, coloque o nome, digite aí que nós vamos estar orando agora e agradecendo a Deus por esse momento. Pai querido, Pai maravilhoso, poderoso, soberano, a Tua palavra nos instruiu, nos ensinou, através da narrativa bíblica, meu Deus, de Josué, Senhor, e de todo o povo de Israel. Seguindo exatamente as estratégias do Senhor, dadas a ele, eles venceram e conquistaram Jericó, Pai. Mas depois do momento em que eles se acharam capazes, eles foram então de encontro para uma vitória que eles já achavam que seria certa. Mas houve o inesperado, a derrota. Perdeu-se 36 vidas, meu Deus, nesse episódio. Pelo ato de desobediência, meu Pai. Por fazer justamente aquilo que não deveria fazer. Alguém fazer e atrair a maldição para toda a congregação. De sorte que eles foram orientados, foram inspirados por Ti, para não ficar apenas na lamentação, na prostração, na frustração, mas para se levantar, ouvir a voz do Senhor, se santificar, se purificar, tirar do meio do arraial, do meio do povo, isso, Senhor, o pecado que tão de perto os rodeava. E após tudo isso sendo feito, Pai, eles seguiram exatamente, entenderam que o melhor caminho era seguir a estratégia de Deus, não seguir aquilo que eu acho que é certo, mas seguir a vontade de Deus inspirada por Ti, por Tuas palavras faladas a Josué e repassadas ao povo. E após eles terem passado por isso, ter identificado o problema, ter corrigido aquele mal, Pai, e confiar no Senhor, o Senhor enviou a Sua palavra, entregando a eles aquela cidade. E eles venceram, meu Deus.
várias, dezenas de outras cidades e outros exércitos eles venceram, porque o Senhor, a tua fama se espalhou por todo aquele lugar, o Deus de Israel conduzindo o seu povo à vitória e à conquista. De sorte, meu Deus, que a tua palavra hoje, por meio de Jesus Cristo, nos traz a realidade. Oh, aleluia! Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, pelo poder do teu nome, Pai. E o apóstolo Paulo nos orienta que devemos deixar para trás a nuvem de testemunhas, Pai, e correr, seguir apressadamente para a carreira que está nos proposta. Não podemos ficar parados, desnorteados, cabisbaixo, frustrados. Mas, ó Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, limpa-nos, santifica-nos, vivifica-nos, renova-nos, Pai. Renova-nos, Senhor. Precisamos ser renovados, precisamos seguir adiante, precisamos te glorificar, precisamos te exaltar através das vitórias que fazem parte de um propósito do Senhor na nossa vida. É essa que desejamos, é por essa que lutamos, é nessas que acreditamos. Vitória com propósito, seguindo as estratégias dadas pelo Teu Espírito. E quero findar te agradecendo, Pai, pelo reconhecimento de que todas as conquistas que tivemos até aqui, é o Senhor que tem nos concedido. Pedimos também por essa pessoa que está hospitalizada, que está acamada, por esse ente que está intercedendo. Visita, Senhor, no leito, nesse momento em que há uma dependência indiscutível do Senhor. Pois o remédio médico não pode mais dar resposta a fazer mais nada. Ele está entregue agora. E todos estão confessando que só o Senhor pode ministrar a cura, o milagre. Glórias a Deus! Esse reconhecimento veio ainda no leito, mas o Senhor pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa realidade. Por isso oramos, clamamos, entregamos em Tuas mãos, ministrando a cura, em nome de Jesus. Glórias a Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Bem, meus amados, glórias a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, compartilhe com mais alguém esta live, a fim de que ela possa alcançar tantos quanto o Senhor permitir, e até o próximo final de semana, sábado, às 16 horas, estaremos juntos aqui, desfrutando de mais um estudo da Palavra de Deus. Leri Taot.